Olá, bom dia. Todo empreendedor brasileiro já ouviu falar do Sebrae, o Serviço de Apoio a Pequenas Empresas. Ele atua pelo país fomentando negócios em todos os setores da economia e ensinando boas práticas de gestão. E no programa de hoje vamos saber como é a gestão do próprio Sebrae, visitando a unidade do estado do Amazonas. Nossos consultores acabam de concluir um projeto lá, para implantar a metodologia de gestão de desempenho, que preparou ainda mais a equipe que trabalha para fortalecer tantos negócios no maior estado brasileiro. Confira a reportagem. O maior estado brasileiro em dimensão territorial abriga boa parte da maior floresta tropical do mundo. E o que ela tem de bonita tem de desafiante. A equipe do Sebrae Amazonas conhece bem essa realidade, porque trabalha para superar as distâncias e levar capacitação aos empreendedores de todos os cantos do estado. O nosso propósito é realizar o sonho de empreender, então nós vamos em busca disso, vencendo todos os desafios e navegando nos rios dessa Amazônia que é belíssima. O segundo desafio é conhecer muito bem quem leva para frente a ideia de ter o próprio negócio. Qual é o perfil desse empreendedor, entender as dores dele, para que a gente possa buscar a melhor forma de ajudá-lo, na conquista dos seus resultados. E essa ajuda do Sebrae Amazonas pode ser entregue para os empreendedores da capital, Manaus, ou viajar de barco por horas ou dias até chegar ao menor povoado do estado. A logística é muito complicada, é muito cara, então nós planejamos muito. Nós, inclusive, temos informações sobre as vocações dos municípios para poder nos deslocarmos até lá, realizar ações e trazer bons resultados. José Antônio é da turma que viaja muito para cumprir a missão de impulsionar os pequenos negócios no interior do Amazonas. É muito importante para a nossa atuação Sebrae quando a gente consegue, de fato, levar algo de valor para essas comunidades. Um dos projetos que merece destaque na região de Tefé é o da farinha do tipo Uarini, que tem o selo de indicação geográfica. A farinha tem pequenas bolinhas que lembram ovas de peixe, gerando uma experiência diferente ao paladar. Os agricultores têm o apoio do Sebrae para melhorar a produção e vender mais. A pandemia mudou o formato do trabalho feito pelo Sebrae Amazonas. Dezenas de colaboradores passaram a atuar em home office. Nas últimas semanas, uma parte do atendimento voltou a ser presencial, mas o forte mesmo passaram a ser os eventos online. O processo de adaptação para a pandemia foi facilitado pelas mudanças no planejamento estratégico que já estavam em curso desde o ano passado, quando a equipe do Áquila começou uma consultoria no Sebrae Amazonas. Nossa equipe foi chamada para implementar uma metodologia de gestão de desempenho no Sebrae Amazonas, que levasse cada colaborador a ter foco no resultado, ou seja, no cliente. Nós, então, relacionamos indicadores e metas com entregas e conciliamos essas entregas com a avaliação de competências feita pela liderança. A colocação de metas faz com que as pessoas tenham um maior foco naquilo que é mais importante. Nenhuma mudança é fácil, mas com a equipe sendo ouvida e tendo autonomia para escolher, as transformações foram incríveis. O Áquila também nos ajudou nesse processo, Em 2019, nós iniciamos uma prática que é de ouvir o colaborador. Foram dadas inúmeras contribuições que, somadas, revigoraram os valores e os propósitos do Sebrae Amazonas. A construção do mapa estratégico, do Sebrae Amazonas, em conjunto com o Áquila, eu acredito que contribuiu para que o Sebrae Amazonas se posicionasse. Entendeu a necessidade do cliente, entendeu o que ele precisava fazer para que pudesse cumprir a sua missão e o seu propósito de existir. Para a diretora superintendente do Sebrae Amazonas, uma das necessidades mais claras dos últimos anos foi a criação do espaço dedicado às startups. O Amazonas é muito dependente do polo industrial de Manaus. Então, o ecossistema de startup vem contribuir para que sejam novas matrizes econômicas aqui para o nosso estado. Hélio é do grupo de empreendedores que pediu a ajuda do Sebrae para montar a startup Navegan, que promove a venda de passagens para transporte nos rios e ainda gerencia a logística de deslocamento de cargas pelas estradas fluviais. Tu entrar sabendo como é que é a dinâmica de uma startup, tu entrar sabendo como é que o teu espaço, como é que tu mede o teu mercado. A gente não saberia disso sem Sebrae.
O papel do Sebrae para a comunidade empreendedora é muito importante. E por isso, a equipe se mantém sempre atenta com tendências e boas práticas de gestão. O trabalho que realizamos aqui por cerca de um ano fortaleceu ainda mais a capacidade dos colaboradores de serem agentes de transformação em milhares de micro e pequenos negócios amazonenses. Foram listados 600 indicadores, de modo que cada um dos 162 funcionários se guiasse por 5 deles. Quando você trabalha com indicadores, você consegue ter uma visão mais clara do que de fato você está fazendo. Foi o caso da Amanda, que está no time há 10 anos. Ela gostou de ser avaliada e de entender que o que ela faz ajuda no desempenho dos colegas. E eu me senti muito reconhecida em saber que o meu trabalho, a minha função, ela foi importante para a instituição. Nossa convidada nessa edição é a diretora administrativo-financeira do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando. Ananda é psicóloga, foi secretária municipal do trabalho da Prefeitura de Manaus e tem experiência no associativismo. Oi, Ananda, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Débora. Muito obrigada pelo convite. Ananda, você entrou no Sebrae em 2019. E não é exagero dizer que o Sebrae faz parte da história da sua família, não é? É verdade, Débora. Meus pais foram funcionários de carreira do Sebrae Amazonas. Hoje, ambos já aposentados. Então, eu posso dizer que eu nasci já nesse ambiente empreendedor que muito me encanta até hoje. O Sebrae também atua na execução de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo. Sua experiência na Prefeitura de Manaus te ajuda a ser mais efetiva na realização desse tipo de demanda? Sem dúvida. E a minha passagem na Prefeitura me ajudou muito a enxergar a direção que a cidade precisava tomar. Entramos numa secretaria que era eminentemente do trabalho. Trabalhamos para transformá-la numa secretaria que trabalhasse o empreendedorismo como vetor, porque a gente sabe que é o privado que gera principalmente os empregos e a geração de renda. Então, sem dúvida, foi uma base fundamental para que eu viesse para o Sebrae e fizesse o melhor trabalho possível. Ananda, eu quero entender o impacto da pandemia no serviço do Sebrae Amazonas. Você chegou a ter toda a equipe trabalhando de home office? Chegamos. Em Manaus, o pico da pandemia foi nos meses de abril e maio. Nesses 2 meses, principalmente, 100% da nossa equipe teve que trabalhar no home office, 100%. Depois nós fomos retomando as atividades com todos os cuidados, todos os protocolos. Hoje nós estamos trabalhando no modelo híbrido, com atendimento presencial por agendamento, mas sim, no pico da pandemia, nós migramos 100% para o modelo home office. E como que foi essa adaptação lá no início? Olha, graças ao trabalho que nós iniciamos em 2019, um dos eixos estratégicos da nossa atuação até 2023 é justamente a modernização e transformar a instituição em um modelo cada vez mais ágil no atendimento. E isso nos fez investir num parque tecnológico já em 2019. Nós fizemos investimento em TI, em equipamentos, em infraestrutura. Então, a nossa adaptação foi extremamente rápida. O que nós tivemos que mudar foram pequenos procedimentos internos, desburocratizar algumas exigências que nós fazíamos para que as equipes conseguissem trabalhar em home office e dar a segurança tanto para o nosso cliente, sem deixar de atendê-lo. A nossa principal preocupação esse é o momento que mais o nosso cliente precisa de nós. Que bom, muito importante. E os gestores? Foi preciso fazer algum tipo de capacitação para eles conseguirem liderar à distância? Eles também se adaptaram muito rapidamente, porque também desde o ano de 2019, nós já vínhamos trabalhando a capacitação no que nós chamamos de transformação digital. Então, os gestores, os gerentes já estavam sendo capacitados nessa linha. Nós tivemos pequenos ajustes de comunicação, de abordagem, e eu acredito que a principal mudança para a equipe de modo geral foram as ferramentas de reuniões. Então, nós temos todos uns 5 tipos, no celular, no computador, tivemos que nos adaptar porque o amazonense é muito caloroso, né? Então, a gente teve que mudar aquela história de, vou resolver alguma coisa, vou ali na mesa do colega, já resolvo. No home office não tinha isso. Então, acho que essa foi a principal adaptação, essa mudança de cultura muito rápida. E foi preciso levar vários serviços para a internet que antes o Sebrae Amazonas fazia presencialmente. E vocês têm realizado até feiras com estantes virtuais. Qual tem sido o resultado dessas iniciativas? Surpreendentes. Nós tivemos que adaptar todos os eventos que nós tínhamos planejado
no nosso planejamento estratégico, para fazer presencial, nós tivemos que rodar online. Então, isso foi realmente uma mudança muito significativa para a gente. Nós já tivemos 4 eventos digitais do Sebrae Amazonas esse ano, temos mais 2 para acontecer até dezembro. E só nesses 4 que nós fizemos, nós tivemos 19 mil visitantes. Então, assim, a gente costuma dizer que acabaram-se as fronteiras. Nós tivemos visitantes de mais de 10 países diferentes, mais de R$200 mil em negócios nas plataformas virtuais desses eventos, o que é muito significativo para o nosso público de microempresas. É uma adaptação muito importante, né, Ananda? Sem dúvida. E sem volta. E sem volta, novo normal. É isso. Ananda, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que a nossa equipe realizou com vocês. Vocês queriam revitalizar a cultura organizacional, então foi criado um programa de gestão de desempenho para toda a equipe. Qual era o cenário interno que vocês viviam naquele momento? Nós vivíamos alguns desafios. Em primeiro lugar, há alguns anos o Sebrae Amazonas não estava conseguindo atingir as marcas, as metas dos quais nós somos acompanhados nacionalmente, né? O Sebrae é um sistema, está presente em todos os estados, mais na capital federal. E nós tínhamos naquela altura 10 indicadores de desempenho de todo o sistema Sebrae, dos quais o Sebrae Amazonas há alguns anos não estava conseguindo atingir. Isso de um lado, né? De um outro lado, nós encontramos uma equipe que trabalha muito, sempre trabalhou, mas estava desmotivada. Nós encontramos um cenário onde há 9 anos não se fazia avaliação de competências, por exemplo. Então, o que nós identificamos? A desmotivação interna da equipe, embora trabalhasse muito, mas é aquela história, ninguém está vendo meu trabalho, ninguém está reconhecendo. Então, isso estava impactando diretamente nos resultados a serem alcançados. Então, nós identificamos naquele momento que precisávamos fazer um trabalho que unificasse esses 2 mundos. O meu cliente interno, que é o meu colaborador, eu tenho que ter um colaborador feliz, bem, para poder atender o meu cliente e atingir essas metas. Então, nós iniciamos um trabalho a partir desses desafios. Ananda, a gente viu na reportagem que a criação de metas e indicadores para cada integrante da equipe ajudou os colaboradores a entender o seu papel dentro das responsabilidades mais amplas do Sebrae Amazonas. Os resultados gerados pela equipe mudaram? Totalmente, e em menos de um ano. Em 2019, com a implantação do método PDCA, desdobramento em indicadores e acompanhamento, dos 10 indicadores nós alcançamos 9. Então, o que explica isso? A mesma equipe, nós começamos a trabalhar em maio, nós não tivemos nem um ano para trabalhar, e nós tivemos essa virada de chave surpreendente. E mais, na pesquisa de clima organizacional, que é onde eu mensuro como é que está para dentro de casa, nós éramos os últimos colocados entre todas as federações do sistema Sebrae e nós fomos para 18º. Nós crescemos 11%, ou seja, nós mudamos o método e você sabe que essa mudança gera resistência no início, uma mudança de cultura e tudo mais, aumentou de certo modo a pressão, principalmente no início do trabalho, e nós conseguimos fazer isso de forma equilibrada, onde o clima da casa melhorou. Então isso é impagável para a gente. Nossa, esse engajamento é fundamental, porque quando o colaborador não tem uma meta ou indicador de desempenho, ele pode não ter confiança de estar fazendo o que precisa fazer. Você acredita que o programa de gestão de desempenho deu clareza sobre o valor e a importância de cada um dentro do Sebrae Amazonas? Deu clareza e resgatou alguns sentimentos que estavam perdidos há algum tempo, né? Primeiro, nós fizemos um planejamento estratégico com todos da equipe. Nós seguimos um planejamento nacional do sistema Sebrae, que é uma diretriz, mas nós temos peculiaridades muito características da região amazônica. Então, as pessoas começaram a se enxergar a partir daí, do planejamento. Quando isso desdobrou indicadores, foram 600 indicadores trabalhados ao todo, ficando uma média de 4 a 5 indicadores por colaborador, em média. E nós trouxemos essa metodologia para a área meio, que não tinha indicadores. Então, imagine quem trabalha no setor de contratos, no setor de pagamentos, nos pareceres jurídicos. Aquela pessoa conseguir pela primeira vez enxergar qual era o impacto daquele trabalho dela, do prazo em que ela respondia, para o atendimento, por exemplo, de microempresas lá nas metas, nos indicadores gerais, que foram aqueles 10 que nós falamos anteriormente. Então, isso deu muito mais gás, mais clareza, mais engajamento, mais confiança para eles.
Ananda, e como foi a extensão do programa Gestão de Desempenho para os outros escritórios do Sebrae Amazonas? Funcionou bem? Fizemos questão de expandir, né, desde o planejamento, 6 escritórios que nós temos nos municípios estiveram conosco. Foram 4 workshops para a gente fechar o planejamento até 2023. Estiveram com a gente em todos os painéis gerenciais, que são os painéis de acompanhamento. Como é que você está tirando esse planejamento da parede e desdobrando em resultados? Eles estiveram conosco em todas as ocasiões. Embora fosse mais custoso, nós precisávamos que esse método chegasse de forma igual, não só na capital, mas no interior também, para que nós tivéssemos êxito no cumprimento daqueles indicadores gerais. Essa conversa com a executiva Ananda Carvalho, uma das diretoras do Sebrae Amazonas, vai continuar no próximo bloco. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Alinhar toda a equipe aos propósitos do negócio é o desafio de toda organização. E não importa se ela tem fins lucrativos ou não. Pois no programa de hoje você está tendo acesso aos bastidores de uma das mais conhecidas instituições de apoio ao empreendedor aqui do país. Nós fomos a Manaus visitar o Sebrae Amazonas, onde a nossa equipe acaba de concluir um projeto incrível de gestão de desempenho, alcançando todos os colaboradores. Para nos contar mais detalhes, estamos recebendo aqui no estúdio a diretora administrativo-financeira do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando. Ananda, vamos retomar nossa conversa falando de planejamento estratégico, tão importante para qualquer organização. A primeira demanda da nossa equipe, quando começou a trabalhar com vocês, era exatamente rever o planejamento. Como você percebeu o engajamento da equipe neste momento? A adesão foi imediata. Nós tivemos a participação dos 168 colaboradores, foram 4 workshops. Eu digo que é a etapa mais trabalhosa, mas é a mais fácil, embora seja mais trabalhosa, né? O mais desafiador é você desdobrar esse planejamento e transformá-lo em resultado. Mas a nossa adesão foi 100% porque era uma demanda reprimida, né? Como nós falávamos no primeiro bloco, nós seguíamos uma estratégia nacional, né? Então era mais difícil você ver todas as peculiaridades do estado do Amazonas ali. Então, nós identificamos nesse planejamento, por exemplo, eixos estratégicos muito característicos nossos que nós precisávamos trabalhar, como, por exemplo, o eixo da interiorização. Não é a realidade de todos os Sebrais do Brasil, mas o Amazonas, por exemplo, precisava aumentar a cobertura de atendimento no interior. Não é? Porque era muito concentrado na capital, natural pela densidade, mas muitas empresas ainda precisam de nós nos municípios e esse é um trabalho extremamente relevante do Sebrae, não só do Amazonas. E muitas vezes nós chegamos em municípios onde o poder público não consegue chegar. E você sente que está mais fácil executar o planejamento estratégico agora que a equipe está 100% alinhada com metas e indicadores? Foi um trabalho de transformação. Ele nasceu como um trabalho de mudança de cultura organizacional. Embora nós tenhamos seguido numa linha de indicadores, né, muito mensurável, fundamentalmente foi uma mudança de cultura organizacional. De modo que em 2020, mesmo com todos os desafios, mesmo com o home office, nós continuamos com as práticas, né, que nós implantamos em 2019. Nós continuamos com os painéis gerenciais, nós continuamos com os acompanhamentos mensais, identificamos por que a gente não conseguiu alcançar naquele mês determinada meta, qual foi a causa, se teve algum desvio, qual é o plano de ação para que a gente consiga atingir até dezembro de 2020. Então, a prática, o hábito, a cultura de gestão à vista, ela permaneceu e está nos ajudando muito
desde então, a desenvolver nossos projetos. Vocês têm muitos colaboradores de 15, 20 anos de casa, o que torna promover mudanças mais difícil. Como que a diretoria faz para conquistar a adesão de toda a equipe? Olha, eu atribuo algumas coisas, mas a principal delas foi a diretoria encarar de corpo e alma e dizer, olha, não é virar para o colaborador e falar assim, olha, faça o que eu digo, por gentileza, que a gente precisa alcançar esse resultado. Não, as 3 diretoras falaram, vamos fazer juntos? Nós identificamos isso de forma muito transparente, gente. Vamos encarar nossos desafios. Estamos saindo do ponto A, precisamos chegar no ponto B e nós vamos fazer junto com vocês. Não estamos dizendo que vai ser fácil, mas que nós faremos juntos. E não raramente, os nomes das próprias diretoras estavam lá no plano de ação, com uma atividade, com um cronograma, com um prazo para cumprir. Nos painéis gerenciais nós estávamos presentes, atuantes, identificando o que a gente conseguiu alcançar, não conseguiu por quê, como é que vamos fazer. Porque a gente tem que entender que para cumprir determinado indicador, uma meta, às vezes você precisa de uma articulação em outros níveis de gestão. Da diretoria, do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amazonas. Então, nós tivemos todo o apoio da presidência e dos conselheiros, que é a instância máxima da instituição. Os 600 indicadores, eles foram validados não só com as equipes, mas com cada diretoria e com os conselheiros. Então, essa comunicação, descentralização, transparência, em todos os níveis, até a instância máxima com o Conselho Deliberativo, foi um fator determinante para que nós pudéssemos concretizar essa cultura de gestão à vista. E os nossos consultores até me contaram que aquelas pessoas mais desconfiadas da equipe entenderam que o programa de gestão de desempenho valeu a pena, apesar de ter sido um baita desafio. Que retornos que você recebeu da equipe? Olha, dos mais engraçados possíveis, né? É natural mudanças, resistências, é da natureza humana. Imagine, você estava há quantos anos fazendo de uma forma, você já conhecia aquela forma, né? E de repente, olha, precisamos mudar. Nossa, é natural que enfrentássemos algumas resistências, mas todas foram superadas muito rapidamente. E com um mês de implantação do método, essas pessoas já conseguiram identificar. Então, aquelas crenças que tinham, às vezes, de incapacidade, não, nós nunca fizemos desse jeito, nunca deu certo, de repente nós não estamos maduros o suficiente para fazer dessa forma, elas caíram por terra, porque quando você aplica o método PDCA e você consegue chegar ao final do ciclo, contra fatos não há argumentos. Então, eles mesmos perceberam, opa, não é que isso aqui dá certo mesmo? Então, vamos continuar. Então, eles se deram uma chance para o método e nos deram uma chance em um voto de confiança. Então, nós recuperamos essa crença de capacidade da unidade do Amazonas, né, que não alcançava seus indicadores há algum tempo. Nos posicionamos novamente no cenário nacional, tanto em execução física quanto financeira, e resgatamos o sentimento de reconhecimento também, porque nós trabalhamos um novo sistema de gestão de pessoas junto com esse trabalho. Retomamos a avaliação de competências no final do ano, que não era feita há 9 anos. Então, foi um conjunto de variáveis que levou ali a um trabalho espetacular, um resultado espetacular. E a gente viu lá no primeiro bloco, e você falou também na entrevista, que o tamanho do estado do Amazonas é um desafio extra para as ações do Sebrae. E eu quero entender como que a equipe que está lá na ponta lida com isso, principalmente aqueles que precisam muitas vezes viajar horas de barco para conseguir chegar num pequeno povoado. Isso não é problema para a gente, nós adoramos o que fazemos. Não tem pagamento melhor do que você ver um depoimento de um empresário que trabalhava na informalidade numa comunidade dessa e virar e falar assim, olha, o Sebrae fez a diferença na minha vida, hoje eu sou uma empresa, não sou mais um autônomo, eu tenho CNPJ, eu consegui desenvolver meu negócio, fui capacitado, fui orientado para o microcrédito, são coisas que nós fazemos diariamente. Nós não estamos fisicamente nos 62 municípios, mas nós atendemos com cronogramas, com serviços nos 62 municípios. Então, nós criamos, inclusive, isso foi uma orientação, inclusive, do nosso presidente do conselho, presidente Muni, nós criamos uma unidade, uma área específica para cuidar do empreendedorismo no interior e conseguir atingir esse eixo estratégico de interiorização. Então, nós desenvolvemos estratégias, essa foi criar uma unidade específica que atinja esses municípios que nós íamos pouco, tinha município que nós íamos uma vez por ano, conseguimos dobrar e aumentar mais empresas. Então, nós estamos trabalhando dessa forma.
Nos 6 municípios que nós atuamos hoje com sede, alguns deles nós não temos escritório próprio, então nós atendemos em prédios de parceiros locais, ou da prefeitura, ou de outro parceiro, algum outro S local. Nesse sim nós identificamos que já há uma demanda característica e nós temos aí alguns investimentos para fazer em sede própria nos próximos anos. Tivemos que adiar um pouco em função da pandemia, como medida de gestão, essa foi uma das tomadas para que a conta fechasse no ano de 2020. Você costuma dizer que a pandemia acelerou há alguns anos a atuação digital do Sebrae Amazonas. Explica para a gente quais foram os ganhos. 100%, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista interno. Nós já ultrapassamos a marca em 2020 de 100 mil atendimentos. Nós estamos hoje precisamente com 101 mil atendimentos só em 2020. Desses 101, 41 foram digitais. É o dobro em relação a 2019. Internamente, a gente dá um exemplo na capital, por exemplo. Nós temos um auditório na sede do Sebrae, em Manaus, que suporta 100 pessoas. Eu tenho 168 colaboradores. Então, por N motivos, eu nunca consegui fazer uma reunião de nivelamento, de acompanhamento com 168. Ou um estava no município, não poderia estar presencialmente, ou a própria estrutura física não comporta 168. E esse ano, no digital, nós conseguimos pela primeira vez. Então, aumentou muito a questão do nivelamento, da comunicação, a celeridade nas mudanças, nas adaptações, em função desse benefício que nos trouxe as ferramentas do home office, né? Desse novo normal, que na verdade não é o novo normal, já era uma tendência. A pandemia só virou para a gente e falou assim, olha, sabe aquilo que você estava planejando até 23? Então, faz agora em 3 meses, porque não tem jeito, tem que fazer. Então, realmente, os ganhos foram muito bons nesse sentido. Que bom. E você, como diretora administrativa, foi tarefa sua renegociar contratos com fornecedores para superar a perda de arrecadação resultante da suspensão de serviços na pandemia. Quais foram as suas prioridades? A conta precisava fechar. Nunca o pequeno negócio precisou tanto do Sebrae quanto no período da pandemia. Então, eu não podia deixar de atender meu cliente um dia sequer e tinha que atender com qualidade naquele momento que ele mais precisava. O que nós fizemos? Direcionamos todos os recursos para a área fim. Prioridade é meu cliente, prioridade é atendê-lo nesse momento. E renegociamos todos os contratos de suporte. Vigilância, manutenção, limpeza. O home office nos proporcionou naturalmente uma economia muito grande nas estruturas físicas. Até hoje, trabalhando em modelo híbrido, nós conseguimos manter boa parte dessas economias e ao todo foram 49% de economia com todas essas medidas. Então isso significa que na prática eu basicamente estou operando com metade do custo que eu tinha no ano anterior, né? E focando sempre na nossa prioridade, que é o micro e pequeno negócio. E eu sei de um projeto pessoal que você tem, que é de lançar um livro, falando sobre como é importante tomar boas decisões logo no começo da carreira. E já tem até um nome, né? Antes dos 30. Que tipo de experiência que você vai compartilhar? É verdade. Antes dos 30, na verdade, é uma palestra minha. Nasceu de uma inquietude, de algo que eu aprendi na minha vida. Olha, comece cedo. Não tem essa de, eu vou esperar, vou estudar tudo que eu tenho para estudar. Aí você perde a oportunidade de adquirir experiências que podem fazer diferença na tua carreira. Então, comece cedo. E a pedidos, né, eu comecei a escrever de forma mais detalhada esse conteúdo, compartilhando coisas que eu passei. Então, antes dos 30, são coisas que eu vivi, técnicas que eu aprendi e outras experiências adquiridas, que eu julgo que se todo jovem tivesse acesso o mais cedo possível, nós teríamos pessoas com comportamentos mais diferenciados, seja nas organizações em que atuam, ou seja nas empresas que irão liderar ou que irão abrir no futuro. Então, antes dos 30, nasce com esse propósito. Ananda, muito boa sorte nesse seu projeto pessoal e muito obrigada por estar aqui no programa e compartilhar com a gente todas essas mudanças que estão dando tão certo no Sebrae Amazonas. Eu que agradeço, Débora, a oportunidade e coloco o Sebrae, não só o Sebrae Amazonas, mas todo o sistema Sebrae, à disposição das micro e das pequenas empresas. Nosso programa fica por aqui.
Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo desse programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que os nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!